Meus amigos, imaginem a seguinte situação. De repente, o governo brasileiro, o MEC, começa a incentivar estudantes universitários a fazerem cursos em Harvard, na Universidade Americana de Harvard. Com tudo pago, com bolsa de estudos dada por ONGs, ou com participação também do governo, para que lá se façam cursos e também uma espécie de adaptação ao modo de vida americano. Quem não gostaria de ter um título de Harvard? Bem, isso não tem acontecido no Brasil, mas provavelmente, muito provavelmente, tem acontecido no Catar, na Turquia e lá na Autoridade Palestina. É possível que hoje, via Harvard, entre nos Estados Unidos uma quantidade imensa de turcos, catarinos ou catarenses e palestinos, para sabe-se lá que curso fazerem. Vejam que interessante, mas que muito interessante é essa matéria saída no Breaking Israel News. Abbas reivindicou a autoridade palestina. Abbas, que diz que a autoridade palestina está à beira do colapso financeiro, doou $1 milhão a Harvard. A matéria diz o seguinte, é curta, mas vale a pena ser lida. Um relatório divulgado recentemente pelo Clarion Project mostrou todo o financiamento estrangeiro recebido pelas universidades dos Estados Unidos. Uma entidade estrangeira em particular chamou bastante atenção. Foi a Autoridade Palestina de Mahmoud Abbas, que doou $1,050,000 à Universidade de Harvard, em Cambridge. Pois é. O interessante chamou a atenção porque Mahmoud Abbas tem reclamado diuturnamente que está sem dinheiro. Tudo isso porque há quase um ano atrás Donald Trump cortou, ou melhor, fechou a torneira. Sucessivos governos americanos investiram e muito na autoridade palestina. No tempo de Trump, quando Trump subiu à presidência, os Estados Unidos tinham um compromisso com a autoridade palestina de $60 milhões por ano. A troco de nada, os Estados Unidos simplesmente doavam 60 milhões de dólares todos os anos, para que se mantesse de pé esse governo, esse estranho governo, esse fictício governo da autoridade palestina. Mas, vejam, não é só os Estados Unidos quem colabora com a autoridade palestina. O Canadá doa muito dinheiro para a autoridade palestina, a França doa muito dinheiro, a Alemanha doa dinheiro, a Arábia Saudita, ela sozinha praticamente financia todo o staff de Mahmoud Abbas, doa sim muito dinheiro, e a autoridade palestina vive reclamando que está na lona, que está com o sapato furado, que não tem nem para o cafezinho. Claro, é evidente que Mahmoud Abbas deve ter uma conta bilionária em paraísos fiscais, assim como vários de seus ministros. Antes de Mahmoud Abbas, o chefe da autoridade palestina, Yasser Arafat, ao morrer, deixou uma fortuna incalculável. Era um dos homens mais ricos, segundo a Forbes, ao morrer. Deixou muita grana em paraísos fiscais. Pois é, esse dinheiro todo, que via de regra serviria para melhorar a vida dos palestinos, eu já disse aqui em outro vídeo, serve para financiar o terror, para armar grupos terroristas como Hamas, como Jihad Islâmica, para que, sob a ameaça desses grupos, países colaborem com a própria autoridade palestina para que acalmem esses grupos. Pois é uma picaretagem em alto estilo. Até mesmo Israel tem contribuído. Aliás, Israel de fato é quem dá emprego aos palestinos, porque os palestinos não produzem nada além de esquemas para ganhar dinheiro, no mole. Bem, chamou a atenção justamente por isso. Abbas diz que não tem dinheiro para nada,
mas tem dinheiro para doar US$ 1.050.000 a uma universidade com quem a autoridade palestina não tem vínculo nenhum. Bem, a matéria segue dizendo o seguinte: uma possível razão é a influência. É altamente possível que a base esteja explorando Harvard como porta-voz de sua propaganda anti-Israel. Bem, não é preciso dizer que as propagandas que nascem entre os intelectuais nascem nessas universidades, nessas grandes universidades. E ninguém pode negar que Harvard é sim uma universidade de ponta, ainda que de esquerda. O que se produz, o que se fala, e principalmente nas áreas de humanas em Harvard, acaba repercutindo no meio cultural americano e europeu. E é daí que vem, sim, essa propaganda de que a autoridade palestina precisa de um Estado, precisa de autonomia, de ter um Estado independente, que Israel é o mal da história, que Israel oprime os palestinos, que Israel é violento e tudo mais. Essa ladainha vem há muitos e muitos anos. Basta ver que a produção cinematográfica americana é toda ela pró-Palestina. Assim como na música, nas artes em geral, nos meios acadêmicos, todo mundo é pró-Palestina, porque, afinal, é um povo explorado pelos insensíveis judeus que tomaram as terras dos palestinos. Tudo isso é conversa fiada, mas está explicado por que os intelectuais adoram defender a causa palestina. Mas claro que as coisas não ficam só nisso. Diz a matéria, pode ser assim que eles levam os estudantes de Harvard a visitar Ramallah, onde, ironicamente, Abbas falou sobre os problemas financeiros de sua entidade. Isso foi relatado no meio de comunicação social da entidade terrorista Wafa, onde Abbas disse a um grupo de estudantes de Harvard que, abre aspas, atualmente estamos numa situação financeira muito séria, depois que perdemos grande parte de nossas receitas. Está falando contra Donald Trump, fazendo propaganda contra Donald Trump, que representavam 70% do nosso orçamento. Tivemos que pagar meio salário aos funcionários nesse mês e talvez no próximo mês apenas 40% e no final seremos forçados a não pagar nada. Vejam que interessante, o Abbas dá US$ 1.050.000 à universidade. A universidade cria com a autoridade palestina uma espécie de programa cultural, um intercâmbio cultural, e manda seus alunos, certamente escolhidos a dedo, alunos que vêm de grandes fortunas, de famílias muito ricas, manda esses alunos lá para Ramallah para conhecer a triste, a dura realidade palestina. Esses estudantes, comovidos com a realidade do povo palestino, voltam para casa escandalizados e pedem aos seus papais que mandem fortunas para a autoridade palestina e que façam propaganda contra Donald Trump, esse monstro que não deixa os palestinos viverem em paz. É um ciclo. Começa com uma pequena irrigação de dinheiro e termina numa grande coleta, mas que serve aos dois lados. Serve ao lado palestino e também aos globalistas que querem derrubar Donald Trump. Mas vejam que a história ainda não parou por aí. Tem coisas muito mais graves na sequência. A matéria continua dizendo: outros estados muçulmanos doaram para Harvard, outros estados muçulmanos que também doaram para Harvard, inclui-se o Catar, que doou $7 milhões, e a Turquia, que doou $16 milhões, mais do que o dobro do que o Catar doou. Vejam que interessante, a Turquia
Logo depois da tentativa da derrubada de Erdogan, a economia turca quase entrou em colapso. Erdogan, desacreditado, porém muito temido, fez com que o mercado reagisse mal, ou seja, o golpe tentado contra Erdogan repercutiu no mercado. A Turquia quase realmente entrou em colapso, a moeda caiu, o desemprego aumentou, o custo de vida subiu muito e Erdogan estava numa situação econômica terrível, até que o Catar deu uma linha de crédito a Erdogan. O Catar deu uma linha de crédito de 18 bilhões e meio de dólares a Erdogan. Mas não ficou só nisso. Fez também um agradinho, um mimo a Erdogan. Deu de presente um novo e luxuoso avião presidencial de última geração a Erdogan. Pois é, o Catar salvou a Turquia e a Turquia agora injeta um monte de dinheiro em Harvard, muito mais do que o Catar. Bem, a pergunta que se faz é a seguinte: por que a Turquia e o Catar, que também não tem relação direta com Harvard, estão injetando tantos dólares na Universidade Americana? Acompanhe o resto da matéria, mais um parágrafo. Diz a matéria: o relacionamento de Harvard com os palestinos, aqui está entre aspas, chegou às manchetes em agosto, quando Ismail Ajawi, um calouro libanês de 17 anos, que afirma ser palestino, foi deportado dos Estados Unidos por supostos laços terroristas. Ajawi, no entanto, negou qualquer conexão com terroristas. Desde então, ele foi autorizado a voltar aos Estados Unidos e agora estuda em Harvard. Sua bolsa foi fornecida por uma ONG ligada à Open Society Foundation de ninguém mais, ninguém menos do que George Soros. Bem, acho que já podemos mais ou menos responder por que o Catar e a Turquia estão injetando tanto dinheiro em Harvard. O Catar e a Turquia, diferentemente da autoridade palestina, não precisam de propaganda. A autoridade palestina, sim, ela precisa, vamos dizer, incentivar intelectuais a falarem bem da causa palestina. Já a Turquia não tem esse grande interesse, menos ainda o Catar. Mas talvez tenham muito interesse em mandar gente lá para Harvard, não só para receber, em troca desses milhões de investimentos, muita ajuda tecnológica, muita informação sobre tecnologia de ponta nas mais diversas áreas, principalmente militar, mas também é possível que estejam simplesmente colocando lá dentro gente que amanhã depois pode ser acionada, como se fossem células, para, quem sabe, destruir a América por dentro, ou tentar derrubar um governo republicano, quem sabe o de Donald Trump. Tudo isso é possível, porque nessa história está também envolvido o George Demônio Soros, que não se cansa de desejar o fim de Donald Trump e da própria América. Juntando George Soros e Erdogan, que já ameaçou colocar um monte de migrantes na Europa, podemos ter aí sim um grande canal de entrada de gente que amanhã depois pode se mostrar muito perigosa na Europa. Entrada via Harvard. Pois é, imaginem, voltando ao começo do vídeo, imagine que o nosso governo tivesse más intenções em relação aos Estados Unidos. E aí, fosse nas universidades, nas áreas de humana, escolher a dedo os mais radicais esquerdistas
do mundo universitário e desse-lhe a incumbência de ir para a América tocar o terror assim que necessário. Tudo isso via um programa, quem sabe, uma provável conexão cultural, algo do gênero. E aí, com bolsa, tudo pago, e aí era só ir para a América esperar a ordem. Pode ser ficção da minha parte, pode ser que esteja eu aqui pensando em muito além da realidade. Mas já houve casos nos Estados Unidos, atentados lá nos Estados Unidos de gente que estava nos Estados Unidos como estudante. Isso já aconteceu, pode acontecer de novo, porque, repito, Jorge Soros está envolvido nessa história. E aonde esse senhor mete a sua Open Society, coisa boa não sai. Mais Erdogan, mais o Catar, porque é preciso lembrar o seguinte: o Catar tem uma grande base americana, eu já trouxe esse vídeo, já fiz esse vídeo há um tempo atrás. O Catar, ele tem uma base, ele mesmo construiu uma grande base e agora está construindo uma cidade-base, uma cidade até nababesca para militares americanos. Porque o Catar não tem outra defesa no momento que não os Estados Unidos. Só que, por outro lado, o Catar incentiva, via Al Jazeera e outras redes, o ódio aos americanos e também o ódio a Israel. É bastante dúbio, mas o Catar tem feito isso. Tem financiado grupos terroristas já há um bom tempo e tem financiado também a Turquia. Aliás, foi o Catar, como disse, que deu o subsídio necessário para a Turquia se reerguer e aparecer agora no cenário internacional como uma força bélica. Pois é, o Catar é duvidoso, a Turquia de Erdogan não é de confiança e Jorge Soros menos ainda. Um trio bastante estranho, todos eles investindo em Harvard. Meus amigos, aí tem coisa.